E aí, treinadores? É o Smiley aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E nós estamos aqui online no Pet Quest. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui atualmente com quase 10 milhões de poder. É uma evolução considerável, né? Levando em conta que a gente está jogando, eu acho que uma semana, um pouco mais. Nós conseguimos aqui evoluir o nosso time bastante. E também atualmente eu estou montando os assistentes de batalha da nossa equipe. Para você que não sabe o que são os assistentes de batalha, hoje nesse vídeo falaremos um pouco sobre eles, em especial esses três aqui de baixo que compõem a nossa equipe, tá certo? Daquele modelo específico para você aprender o necessário. Pessoal, aqui é o Pet Quest. Se você ainda não joga o jogo, o link para o cadastro e o download do game está na descrição desse vídeo e nos comentários fixados também. Pessoal, eu deixei aqui para completar com vocês a marca de 10 milhões de poder, tá certo? Nós vamos fazer aqui uma evolução básica do valor de esforço dos nossos pokémons. Eu já completei aqui o valor de esforço do nosso Mewtwo X, que agora está sendo nomeado como Smiley YouTube. Isso mesmo, pessoal, eu dei o nome do nosso canal pro Mewtwo X, assim sempre que ele aparecer na tela, ele vai lembrar para vocês de ativar o sininho e deixar o like nos nossos vídeos. Pessoal, o like é muito importante, porque mostra pro YouTube que você gostou do nosso vídeo e dessa forma o YouTube ele passa a recomendar mais os nossos vídeos, tá certo? Então, pessoal, não custa nada, tá certo? Deixa o like no vídeo. Vamos completar aqui o valor de esforço do Zamazenta. Vou apenas fazer a promoção do White Kyurem. Pessoal, o valor de esforço é bastante importante, você ganha bastante poder, tá certo? Em alguns casos, dependendo do Pokémon, você ganha mais. Em outros casos, você ganha menos, tá certo? Vamos completando aqui. Por último, o Koraidon. Ah não, já completei o do Koraidon. E é mesmo, pessoal, não sei se eu já falei com vocês, mas eu decidi colocar o Koraidon na equipe, né? Ele ficou aqui no lugar do New Origin. Eu acredito que como o DPS da nossa equipe é o Mewtwo X e ele é um Pokémon estilo psíquico e lutador, ele se aproveitará mais, né? O Koraidon trará mais benefícios para a nossa equipe, porque ele ativa o efeito de campo, ele bufa o ataque dos lutadores, ele melhora o contra-ataque dos personagens. E ele atua ali também como um sub-DPS, né? Ele tem um certo dano. Então, fazendo testes, eu acabei escolhendo o Koraidon, porque eu acho que ele faz mais na partida do que o New Origin fazia, tá certo? Vamos olhar se a gente completou os 10 milhões. Estamos quase lá, né, pessoal? Vou fazer aqui mais algum up no valor de esforço, que assim eu acredito que a gente deva completar os 10 milhões de poder que faltam. Se eu não me engano ali 300k, alguma coisa em torno disso. Vamos lá, dar uma olhada. Eu acho que mais uns 2 Pokémons ou 3, né?
Pessoal, completei o valor de esforço aqui dos Pokémons. E eu pensei que fosse subir mais poder, mas não foi a realidade, né? Não acho que vai ser nesse vídeo que a gente vai bater os 10 milhões de poder. Mas tudo bem, fica para próxima, tá certo? Próximo vídeo, quem sabe, nós estaremos aqui com 10 milhões de poder. Agora, no assunto principal desse vídeo, pessoal, eu quero falar com vocês sobre os Pokémons assistentes de batalha, tá certo? Como vocês podem ver, de Pokémons assistentes, nós temos aqui 3. Os 3 que eu escolhi como principais para nossa equipe, tá certo? Por que esses 3? Por conta, pessoal, da sinergia com a equipe, tá certo? Você tem que escolher muito bem os seus Pokémons de assistente de batalha, porque é o material de efeito exclusivo do assistente, tá certo? Então você meio que não recupera de volta, tá entendendo? Quando você escolhe o seu assistente de batalha, você precisa dessas pedrinhas aqui em especial, a essência do suporte, tá certo? E é o material fixo do Pokémon. Como eu consigo esse material? Pessoal, para você conseguir esse material atualmente, você tem que fazer aqui a troca por meio desse item da essência universal. Então você vem aqui, olha, e escolhe a essência do Pokémon em questão que você quer despertar como assistente de batalha. E esse material, pessoal, a essência universal, ele é um material que você até consegue trocar em algumas lojas, mas a forma mais fácil de você obter ele é fazendo a compra de alguns packs, tá certo? De alguns investimentos, tá bom? Pessoal, vou falar aqui pra vocês como foi a minha escolha, tá certo? Porque eu optei por esses 3. Primeiro, você tem que procurar um Pokémon de assistente que funcione com a sua equipe, que combe ali com seus elementos, tá certo? Os elementos dos seus Pokémons. Por quê? A maioria desses assistentes de batalha, pessoal, ele tem requisitos para ativar, tá certo? Por exemplo, o Jirachi aqui, ele só funciona com Pokémons do tipo psíquico e aço. Então não adianta você colocar o Jirachi em qualquer equipe que ele não vá funcionar, que não tenha um Pokémon lá psíquico ou aço para ele ativar a sua habilidade, tá certo? Ele concede, pessoal, ao Pokémon que seja ali psíquico aço 3 opções de totens, tá certo? Aqui, infelizmente, eu não tenho a opção de clicar aqui para mostrar para vocês o que cada totem em específico faz. Mas eu vou falar aqui para vocês que são 3 totens. Desejo de contra-ataque. Contra-ataque o inimigo com 150% de dano real físico, tá certo? Desejo de batalha. Realiza a batalha cooperativa com 150% de dano físico, tá certo? E desejo de perseguição. Realiza um ataque normal para perseguir o alvo principal na próxima vez que ele atacar. Legal, né, pessoal? Você vê que ele tem uma ação especial com Pokémons de contra-ataque. Ou seja, ele funciona ali muito bem com os Zamazenta, com o Duskmon, tá certo? Sendo o aço e psíquico, funciona com eles, tá certo? Mas o legal aqui, pessoal, é a habilidade de despertar. Porque com a habilidade de despertar dele ativada, ele vai conceder mais um desses totens. Então, ficaram 2 totens, né? Aleatório de 3. Você vai conseguir ativar 2, tá certo? Muito legal, né? Deixa o Pokémon em si muito forte. E se o Pokémon atua com contra-ataques, como é o básico de alguns Pokémons lutadores, em específico para alguns Pokémons tipo aço e psíquico também, imagine quando ativar no nosso Mewtwo X. Nosso Mewtwo X é psíquico e lutador.
Então vai deixar as habilidades dele muito mais fortes, né? Porque vai aumentar ali em porcentagem o seu dano físico aumenta ali em 150%, e atua junto com os contra-ataques dele, da mesma forma com o Zamazenta, da mesma forma com o Dusk também. O outro Pokémon de assistente que eu escolhi foi o Dialga. Por que o Dialga? Pessoal, o Dialga tá aqui também para buffar o nosso dano. O Dialga, ele concede uma rodada adicional, uma ação adicional, e ele aumenta em 10% a nossa defesa física e defesa especial, e ainda aumenta em 3% a nossa velocidade, tá certo? Então ele aumenta, né, deixa o nosso Pokémon mais veloz, e de quebra aumenta também a nossa defesa física e defesa especial, tá certo? Muito legal, o Dialgazão muito forte, né? Novamente, pessoal, ele atua ali com Pokémons do tipo Dragão e Aço. Mais importante, a sua habilidade de Despertar concede a um aliado com maior ataque físico ou especial um efeito de Eco do Tempo, que por 2 turnos concede aí um bônus que aumenta o dano em 10%. E após, pessoal, o fim desse turno, ainda há uma probabilidade, tá certo? Não é sempre que vai funcionar, mas ainda há uma chance de 30% dessa habilidade ser lançada novamente. Então, você tem aqui um aumento de dano para os Pokémons do tipo Aço de 10%. E ainda quando terminar o turno dessa ativação, ainda há 30% dela ser ativada novamente, tá certo? Muito forte. E por último, pessoal, eu escolhi aqui o Regigigas. O Regigigas, diferente dos outros dois, ele tem uma habilidade que não necessita necessariamente da tipagem do Pokémon para ser ativada. No entanto, ela tem um porém. A habilidade dele só ativa no final de um turno longo. Então sim, pode acontecer de durante a batalha ela nem ser ativada. Tem esse ponto negativo, esse ponto a se pensar. Pode acontecer de no final da partida ela nem ser ativada, tá certo? Porque ela só ativa no final de um turno longo. Mas o que é que essa habilidade faz? Ela causa 8% do HP máximo próprio em dano físico ao alvo e reduz as suas defesas em 10% por um turno. Então ela funciona ali quase como um debuff. Eu confesso que eu sou fã de habilidades que buffam os nossos Pokémons, né, que aumentam os seus status, e não daquelas que funcionam mais no time que você está enfrentando. Mas o especial dessa habilidade aqui, pessoal, é quando você desperta ele. Porque como habilidade despertada, o Regigigas, ele faz uma troca de posições. Isso mesmo, pessoal, o Regigigas, quando a habilidade ativa, ele troca um Pokémon da frente e um Pokémon da retaguarda, tá certo? E ainda, os alvos que sofreram essa troca, eles recebem 20% de vulnerabilidade por um turno. Faz com que seja reduzida ali em 5% os dois ataques, né, o ataque físico e o ataque especial. E diminui a velocidade desses Pokémons em 3% também. Então é legal porque ele vai ali puxar um Pokémon, né, praticamente um DPS, que tem as defesas baixas, que geralmente a gente deixa ali na retaguarda, né? Ele vai puxar esse Pokémon para frente, vai facilitar a gente entregar dano nesse Pokémon e vai jogar o tanque, né, lá para trás. Então assim, isso é muito forte, né? Vai ali bagunçar a RNG do time do oponente. Mas como eu disse, não é sempre garantido que ele vai ativar, porque a habilidade dele só ativa no final de um turno longo. Mas quando ativar, vai causar uma bagunça, não é verdade? Pessoal, eu escolhi esses Pokémons assistentes porque
procurei primeiro pela tipagem. Pela nossa tipagem aqui, o outro Pokémon interessante seria a da Meloetta, mas eu não achei a habilidade dela tão interessante, tá certo? A Meloetta, ela tem um efeito de chance de ativação, né? Se eu não me engano é 20%. Ela tem 20% de chance de encantar o inimigo. Se ela conseguir encantar, ela vai reduzir as defesas dele em 10%. É legal, entendeu? Mas como tem essa chance de ativação, ela, no caso, quando um Pokémon do tipo lutador, se eu não me engano, Uta, eu não quero correr ainda mais um risco de ter mais um assistente que pode funcionar ou não durante a partida, né? Nosso Machado eu não tinha como, eu ainda não tenho ele, mas ele até que tem uma habilidade de despertar interessante também. E o Lucario, pessoal, o Lucario, ele não tem despertar, porque ele é um Pokémon S. Depois eu fui procurar pelos Pokémons do tipo Aço. E do tipo Aço, né, os dois Pokémons que tem assistente são os dois que a gente tá usando, né, que são o Jirachi e o Dialga. Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês uma batalha na nossa arena. Vamos ver se a gente vê aí o funcionamento dos nossos Pokémons assistentes, tá certo? Em especial, quem sabe, do Regigigas. Pessoal, para facilitar, eu quero colocar aqui uma batalha contra esse time aqui que tem a Darwinx. Porque se tem a Darwinx, é certeza que a batalha será longa. Então, apesar da gente ter uma vantagem considerável aqui de poder, vamos enfrentar esse time aqui que está em terceiro lugar, tá certo? Pra gente ver o que é que acontece. Vou colocar aqui o Regigigas. Ok, né?